Olá pessoal, se você chegou nesse vídeo sem assistir a primeira parte da análise que eu faço da polêmica entrevista do Ciro Gomes ao jornal Valor Econômico, eu recomendo que você assista a parte 1 e depois assista a parte 2. Mas fique à vontade, você é que define. Eu agradeço muito a companhia de todos vocês aqui no canal Politizando e peço que, se possível, se inscrevam, ativem lá as notificações, deixem o joinha se vocês gostarem do vídeo. Bom, meus amigos, o nosso intuito aqui é mostrar para todo mundo que nos assistir que a entrevista que o Ciro concedeu e que foi publicada pelo jornal Valor Econômico no dia 17 de maio não se resumiu à manchete, em que ele faz uma crítica ao ex-presidente Lula, considerando como o maior corruptor da história moderna brasileira. Então eu analisei alguns pontos na parte 1 e hoje nós daremos sequência. E aqui é um detalhe interessante, porque o pessoal fala assim, por que o Ciro não critica o Bolsonaro? Eu acho que precisam acompanhar mais as próprias redes sociais do Ciro, que faz críticas a este governo quase todos os dias. Inclusive, o próprio Ciro já assinou 3 pedidos de impeachment. E enquanto eu gravo este vídeo, há até uma mobilização nas redes sociais, porque o ex-presidente Lula ainda não assinou nenhum. Será que faz parte da estratégia, como o próprio Zé Dirceu disse em 2018, entregar o país para o bolsonarismo, ou não entregar, mas talvez não se esforçar tanto assim para tirá-lo do poder, a fim de que ele sangre e facilite o retorno do Lula e do PT em 2022? Eu acho esse cálculo, acima de tudo, um cálculo que beira a desumanidade. É claro que o processo de impeachment ele envolve vários fatores, tem que ter os votos no Congresso. Por isso, Maia disse que não aceitou enquanto era presidente. E o que eu acho curioso é que hoje, os mesmos petistas que criticam Maia por não ter aceito o pedido de impeachment, os mais de 100 que estão lá hoje, mas na época do Maia eram em torno de 60, não cobram que o ex-presidente Lula faça esse pedido. Lula, sim, goza de um prestígio junto a uma parcela grande da população. Então, eu acredito que o seu pedido teria um impacto muito grande na sociedade e também no meio político. Vamos esperar, eu torço para que ele faça isso. Não dá para aguentar Bolsonaro até 2022, gente. É uma questão de saúde, é uma questão de... A economia está em frangalhos. Mas, acima de tudo, que é uma coisa que a gente precisa ter em mente, impeachment não é remédio para governo ruim. Impeachment é remédio para governo criminoso. E este governo já cometeu vários crimes. E esse é o ponto que a gente vai falar aqui agora. O Jornal Valor pergunta ao Ciro: o Centrão está mais forte e fez um orçamento paralelo no Congresso, com bilhões em emendas de relator. Como ficará a relação do presidente com o Centrão, caso tenha que lidar com esse grupo, se for eleito? Aqui o Ciro começa fazendo uma análise assim de como que pode o Bolsonaro ter sido eleito com esse discurso antipolítico, sendo ele alguém que estava lá há tanto tempo e corrupto. Corrupto. O Ciro diz aqui que ele roubou dinheiro da gasolina. O Ciro destaca isso, e ele até... isso está no portal da Transparência, não me falha a memória, e há várias imagens circulando na internet, um comparativo entre o que o Ciro gastou e o que o Bolsonaro gastou. A diferença é gigantesca. E Ciro cita aqui também a questão dos funcionários fantasmas, que é a famosa rachadinha ou peculato, que depois essa prática foi copiada aí até onde se sabe, pelo Flávio Bolsonaro, mas há também indícios de que essa era uma prática de fato ali da família. Depois Ciro faz um questionamento em relação ao Centrão. Onde é que estavam Valdemar Costa Neto, Ciro Nogueira, Roberto Jefferson durante o governo FHC? Estavam lá, juntos com o FHC. Depois estiveram juntos com Lula, estiveram juntos com Dilma. E agora estão aí com Bolsonaro. E aí o Ciro diz que conhece essa gente toda. Inclusive ele chega a dizer aqui que o pai do Valdemar Costa Neto votou em mim para presidente em 98, o Kassab votou em mim. Então, não é gente estranha para o Ciro. O Ciro foi deputado federal por um mandato, e ele conhece então como é que funciona ali também esses deputados e o próprio Centrão. E aí o jornal insiste, como pretende lidar? O jornal percebeu que o Ciro criticou o Bolsonaro, fez ali uma análise de que esse grupo está sempre colado com quem está no poder, não é um grupo que tem uma ideologia definida, ele apoia quem está no poder e tenta de alguma forma se beneficiar disso.
Aí o Ciro diz uma resposta muito boa. Vou pedir ao povo que vote em deputados e senadores comprometidos com esse conjunto de ideias que vou apresentar. Gente, isso aqui é sensacional, porque a gente tem uma gratidão a deputados que eventualmente trazem um benefício. Conseguiu uma verba de 1 milhão para asfaltar uma estrada de 500 metros, de 1 quilômetro. Maravilha, essa estrada, para quem fosse ser beneficiado dela, é maravilhosa. Mas aí esse mesmo deputado que consegue 1 milhão para uma estrada vai votar a favor de uma reforma da Previdência que acaba com os direitos, ou que diminui os direitos daqueles que mais precisavam de tê-los fortalecidos. Então a gente precisa qualificar o voto. Aí um deputado consegue uma verba para cobrir a quadra da escola. Ótimo, que maravilha. Mas por causa disso ele merece o meu voto se os votos dele lá dentro do Congresso são totalmente contrários aos interesses do povo, atendendo apenas aos interesses da elite, enfim, que às vezes até ajudaram a elegê-lo. Então a gente precisa tomar cuidado e observar, deputado, senador, o que vocês pensam, por exemplo, sobre a PEC do teto, que eu vou falar daqui a pouco dela. Você é a favor de que ela seja revogada e tal? O que você pensa sobre reforma trabalhista? O que é servidor público para você? Se o cara falar assim, servidor público é um parasita do Estado, olha, não vote. Não vote. Pergunte para o deputado o que você pensa da privatização dos Correios. Tem que privatizar, a Correio é caro, não sei o quê. Não vote, que ele não entende nada de Correios. Ele está só repetindo o que essa elite econômica e financeira coloca nos jornais e a gente acaba engolindo isso e replica. E não entende que os Correios não podem ser privatizados. Por questões óbvias que depois eu posso até fazer um vídeo sobre. E aí o Ciro fala, então, pede para que vote nesses deputados e senadores. Agora ele diz assim um detalhe. Quem o povo eleger, eu vou negociar. A palavra negociar causa até repulsa em muita gente, mas calma. A negociação honesta, lícita, ela faz parte da vida política em vários lugares do mundo. Eu estou assistindo agora aquela série Borgen. Que maravilha aquilo, gente. Eu recomendo que assistam. Inclusive, eu estava assistindo a participação do Ciro, ouvindo a participação do Ciro no Clubhouse com o Tico Santa Cruz, e o Preto Zezé que sugeriu para o Tico. E eu não sou muito chegado em série, falei, deixa eu assistir essa. E estou apaixonado, vale a pena. Abre aspas de novo para o Ciro. Apenas é preciso separar o que é participação política, que é normal, emenda individual é normal. O que não pode é roubar 1/3 das emendas. Ter emenda do relator, que é aberração. Isso é roubalheira. Assunto de Ministério Público. E assim será no meu governo. Participação vai ter. Emenda vai ter. Agora, emenda de relator não vai ter. E aí ele faz uma previsão, que eu particularmente não sei se ela se concretizará, mas ele tem direito de fazê-la. E sabe quantos partidos do Centrão estarão com Bolsonaro em 2022? Nenhum. Anote aí. Bom, eu até espero que o Ciro esteja coberto de razão, mas eu acho que alguns não vão se desgarrar tão fácil do Bolsonaro. Mas quem sou eu para achar que eu estou certo e o Ciro errado nesse ponto, já que ali dentro o Ciro conhece e está com informações quentes dos bastidores. O jornal até pergunta qual vai ser o destino, eles podem falar, olha, pode ser de não apoiar ninguém. Valdemar conversa com Lula, que é o Costa Neto do PL. Kassab conversa comigo e com Lula. Então, pode ser que aconteça aqui de tudo, né? E o jornal, ele parte aqui agora em relação a um assunto delicado, que é o teto de gastos, que virou uma polêmica ano passado, revoga, não revoga. Economistas importantes, né, que debatem o assunto são altamente favoráveis à revogação, como a Mônica de Bolle, que eu acompanho em alguns vídeos que ela faz a respeito do assunto, li um livro mais recente. E assim, a própria pandemia escancarou que essa PEC do teto dos gastos é um negócio absurdo, como o Ciro diz muito, disse aqui, isso não existe na literatura. E a prática é só no Brasil, você congelar o investimento público por 20 anos, colocando ali muitas travas e barreiras, o que não quer dizer que revogar o teto dos gastos seja causar a farra fiscal e faz o que bem entender, não. O Ciro é indagado. O que fazer com o teto de gastos? Como fazer uma mudança sem agitar o mercado? É porque o mercado fica louco.
O mercado, na verdade, ele está com o dele garantido. Então ele está pouco se importando se o serviço público será de qualidade ou não, se vai ter policial suficiente ou não, se vai ter médico, né, na rede pública suficiente ou não, porque o mercado está com o dele ali tranquilo. Então o Ciro é muito duro. O que ele vai fazer com o teto? Revogá-lo. E ele cita aqui que, na verdade, o próprio governo atual já tem, apesar da resistência do Paulo Guedes, já tem feito manobras ali que na prática já foi dando-se um jeitinho desde o ano passado com o orçamento de guerra, enfim, e ainda esse ano tirando algumas partes, não, isso aqui não inclui, isso aqui fica fora, e já estão dando um jeitinho, mas logo, cedo ou tarde, esse teto terá que ser revogado, e o Ciro diz, sem medo de contrariar a agente de mercado, até porque esse jornal, certamente o público-alvo dele não é o povão, que pode ler, é claro, mas o Jornal Valor Econômico, ele é ali, né? A galera da Faria Lima recebe ele digital ou impresso e lê com muita atenção. E o Ciro não quer ficar agradando, como eu disse no primeiro vídeo. O Ciro repete muitas vezes, não vou vender a alma para ser presidente da República. E derrubar essa PEC, eu acho que faz parte, sim, de um projeto em que ele precisará fortalecer o serviço público e não deixá-lo ser desmontado como tem sido feito nos últimos anos. E aqui um detalhe, falando em economia, eles perguntam que o economista Paulo Rabelo de Castro entrou na sua equipe. Com quem mais o senhor tem conversado na economia? Esse é um ponto importante, porque muita especulação foi gerada em torno dessa entrada do Paulo. Diziam, mas o Paulo é um liberal, não sei o quê. Ele vem somar a equipe. Poxa, e tem liberal também que pode ter umas ideias interessantes. Talvez até abrindo mão de alguns conceitos, de alguns pensamentos mais ortodoxos, né, que ficaram ultrapassados, como o Ciro fala que o Paulo Guedes parou de ler nos anos 80. Então o Paulo vem somar. Olha, detalhe, eu particularmente não conhecia o Paulo. Eu fui assistir alguns vídeos dele no YouTube, a participação dele no Roda Viva, um embate que ele teve com o professor Vila sobre algumas questões do BNDES. Particularmente gostei do que assisti. Não consegui assistir muitos vídeos, mas aquilo que eu assisti me causou assim, uma boa impressão. Mas, detalhe importante que o Ciro fala, a minha equipe é liderada pelo professor Nelson Marconi e Mauro Benevides Filho. Então, ou seja, o Paulo Rabelo de Castro, ele vem se juntar a uma equipe que o Ciro diz aqui que tem em torno de 600 pessoas. O Paulo vai ser mais um, que vai somar, que vai contribuir. Mas a liderança, Nelson Marconi, Mauro Benevides Filho. Um ponto importante, o Paulo Rabelo é filiado ao PSD. PSD de Gilberto Kassab, PSD do Alexandre Calil, e que está se tornando um partido muito grande e forte, com nomes aí que podem puxar bastante voto, e todo mundo quer o PSD, né? O Lula quer o PSD, o Ciro quer, o Bolsonaro acredito que queira também. Ele fala que dialoga com Bresser Pereira, Delfim Neto, Beluso, André Lara Rezende, Pércio Arida, Armínio Fraga. Sobre o Armínio, teve uma vez perguntaram para ele assim, você conversa? Eu falei, converso, não tem problema, dialogo. Mas ele faria parte da sua equipe? É o Ciro, de jeito nenhum. Ou seja, conversar faz parte da política também. E o Ciro fecha esse ponto falando, eu proponho a economia do bom senso. Ele afirma que tem divergências e afinidades com vários deles. E um detalhe importante, temos várias convergências na questão tributária. O Ciro cita a questão dos lucros e dividendos, que ele vive falando que só o Brasil e a Estônia não cobram, e das heranças, e diz que nenhum deles antagoniza, nem publicamente, nem privadamente, quando ele toca nesses assuntos. Meus amigos, e para finalizar essa parte 2 e a análise dessa entrevista, o Ciro critica a reforma da Previdência, feita ali pelo governo Bolsonaro, encabeçada pelo Paulo Guedes, diz que tem uma proposta pronta, inclusive o PDT apresentou essa proposta, mas pouca gente deu importância a isso. O PDT não ficou só criticando, o PDT apresentou uma proposta. Sobre a democracia correr riscos, ele fala que a possibilidade de Bolsonaro liderar um golpe é nula, mas pode até tentar. Ciro fala que está armando uma milícia, facilitando o acesso às armas, tirou o rastreio que se tinha em relação a elas, mas fala que Bolsonaro não terá apoio dos militares e nem respaldo internacional. Aí o repórter pergunta, você mantém diálogo com os militares?
O Ciro diz que sim, da reserva e da ativa. E um detalhe importante nessa resposta, e que o professor Marco Antônio Vieira tem levantado isso muito no seu canal, é de que é preciso discutir a formação e os critérios de promoção dos militares. Porque diz ele, se referindo aqui ao general Pazuello, que é um babaca, genocida e palerma. E como é que pode alguém como Pazuello chegar a ser general? Eu gravo esse vídeo no dia 24 de maio e no dia 23 o Pazuello participou de um ato junto com o Bolsonaro, um ato político que é proibido. Inclusive, eu não sei quais serão as consequências disso. Ele pode ser até levado para reserva, porque o general da ativa não pode participar de um ato político. Lá estava ele, sem máscara, numa aglomeração, um absurdo. Então, meus amigos, para a gente ver aqui, olha a crítica dura que o Ciro faz. Mas muita gente achou que foi só a crítica ao PT e que não pode criticar o PT. Ciro diz também sobre a penetração das milícias nas PMs. Cita o episódio em Sobral em que Cid levou 2 tiros tentando debelar um motim. Outro detalhe aqui que ele vai dizer sobre o vice. Ele fala, olha, até abril ninguém define. Eu acho que até pode ser definido até abril, mas não vão divulgar muito antes. Não sei qual que vai ser a estratégia. Gente, eu tenho uma dica em relação a isso que não está na entrevista. Depois eu posso até gravar um vídeo também falando. Tem uma coisa que deu certo para o Bolsonaro e a gente precisa ficar atento. Aquilo que deu certo, por que não pode ser copiado? O Bolsonaro, a equipe dele, ou sei lá, militantes, começaram a divulgar nas eleições o possível quadro de ministérios. Então eu recebia no WhatsApp. Moro vai ser ministro. O Marcos Pontes, ministro. Vários não se concretizaram, mas alguns sim. E quando eu chegava no jantar de família, logo chegava aqui para você ver os ministros do Bolsonaro, quais que serão. Então isso tudo gera notícia e o Ciro tem ótimos aliados já desde agora. Então é necessário, eu acho, que aprofundar essa conversa para que alguns possíveis ministros sejam divulgados, sim, de maneira aberta, clara, e não apenas na base da especulação. Até porque, se eles forem bons puxadores de voto, pode ser que isso passe mais credibilidade para o governo, caso ele seja eleito. Sobre as alianças, aqui ele fala que o PDT terá candidato forte no Ceará, Rio Grande do Sul, Maranhão. Eu acrescento aqui, ele não incluiu Sergipe, Edivaldo Nogueira, que é prefeito de Aracaju, aparece em primeiro nas pesquisas. E claro, ele cita a questão da Bahia, com a ACM Neto. Eu gravei um vídeo sobre isso, quem não assistiu, recomendo. Pode ser um importante cabo eleitoral caso a aliança com o DEM seja confirmada. Em Minas Gerais, é possível que Calil saia candidato a governador, não é certeza, mas se sair, será um ótimo palanque para o Ciro. E mesmo que não saia, o Calil em 2018 pediu licença não remunerada da prefeitura e fez campanha para o Ciro. Resultado, Ciro ficou em segundo lugar em Belo Horizonte. E foi uma ajuda importantíssima. Ciro cita no Rio de Janeiro Rodrigo Neves. Rio de Janeiro tem um quadro um pouco confuso, não se sabe ainda para onde o Freixo vai, e se vai se candidatar realmente a governador ou não. Tem o Eduardo Paes, que foi para o PSD, e se o PSD lançá-lo governador e o Ciro fechar a parceria, talvez o Rodrigo Neves possa entrar de vice, mas tudo aqui ainda na base, sim, da pura especulação. E em São Paulo tem a conversa instigante, isso aqui me deixou muito curioso, mas eu gravei um vídeo sobre o movimento do Dória a respeito de São Paulo, que pode sim trazer o Alckmin para perto do Ciro, e se o Alckmin for candidato a governador ou senador, numa parceria dobradinha com Márcio França, pode sim também ser aqui uma ótima oportunidade do Ciro melhorar os seus votos no maior colégio eleitoral do país. E sim, o Ciro pode ter palanques fortíssimos em 2022 e tudo agora, eu acho que sendo ainda mais fortalecido pela chegada do João Santana. Que sim, o jornal tenta ali dar uma cutucada, dizendo que trouxe o João Santana, não se incomoda com o passado dele. O Ciro simplesmente diz que ele é o maior do mundo. Em 9 campanhas presidenciais que fez, venceu 8. Isso é importantíssimo, gente. O João Santana é um gênio. Ele foi condenado, pagou pelos erros e tem o direito de tentar a volta aquilo que ele faz tão bem, aquilo que ele gosta de fazer. O Ciro até fecha dizendo, ele já pagou pelos erros que cometeu.
não deve mais nada para a sociedade. Se ele não deve mais nada, por que o PDT não poderia contratá-lo? Contratou, e a gente percebe assim que já há uma mudança na postura do Ciro. O Ciro mudou a foto nas redes sociais, posta vídeos quase todos os dias, vídeos curtos, tentando traduzir para o povo entender aquilo que o Ciro fala, e que muita gente diz assim, mas o Ciro fala difícil, o Ciro usa termos técnicos. Agora, me parece que a proposta é de que o João Santana traduza o pensamento do Ciro para que ele seja melhor compreendido por todos. Bom, pessoal, eu acho que deu para resumir bem e explicar alguns pontos. O Ciro quer ser presidente e vamos ter clareza, não será com o apoio do PT. Quem defende a hegemonia da esquerda, na verdade, a hegemonia em torno do PT, que nunca apoiou outro candidato, e alguém falar, mas o PT sempre esteve na frente. Então, paciência, que eles agora compreendam que o Ciro tem o desejo de ser presidente e vai se esforçar nesse sentido. O antipetismo elegeu Bolsonaro. Não podemos agora fazer com que esse antibolsonarismo nos remeta a um passado que deu origem ao presente. Quando é que a gente vai votar em alguém? Não porque é anti esse ou anti aquele, mas porque traz o melhor projeto e a melhor ideia. Hoje muita gente me critica porque quando a gente faz algum apontamento em relação ao Lula, fala, mas desse jeito você fortalece o Bolsonaro. Não, não, não. Calma lá. A nossa ideia é tirar o Bolsonaro do segundo turno para fazer um debate que eu acredito que o país ganharia muito. Ciro e Lula. E aí sim a gente vai ver qual é a melhor proposta para tirar o país desse fundo do poço em que ele se encontra neste momento. É em projeto que eu acredito, e não nessa coisa de salvador da pátria, de mito, de herói, enfim. Vamos pensar em projeto, vamos ouvir o que todos eles estão falando e avaliar, cada um que faça a sua escolha baseado nisso, baseado naquilo que norteia a sua própria vida. Meus amigos, é isso, eu agradeço, peço até desculpa pelo vídeo ter ficado um pouco mais longo, prometo ser um pouco mais conciso nos outros. Valeu, e quem puder se inscreva no canal, ative as notificações e tamo junto aí no canal Politizando.